De volta aqui no canal, gente. E é isso aí, tá? O Grêmio assinou um pré-contrato com o Mandaca, do Juventude. E a gente vai trazer alguns detalhes aqui, bastidores, coisas que foram ditas fora do ar e que são muito importantes sobre essa contratação do Grêmio. A negociação ainda não terminou, tá? O Grêmio está tentando a liberação antecipada desse jogador. Então, te inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações e deixa teu like, porque isso é muito importante para o vídeo. A informação foi trazida primeiro pelo César Cidade Dias e a direção do Grêmio já confirma em off. O Grêmio assinou um contrato, um pré-contrato com o Mandaca. É tinta no papel, tá assinado o pré-contrato. Ele tem validade a partir de janeiro de 2027. O que o Grêmio está tentando agora com o Juventude é uma liberação antecipada do jogador de 24 anos. O Grêmio está conversando com a direção do Juventude para tentar que ele já venha imediatamente para Porto Alegre. A Série B não parou, o Juventude ainda está jogando e o Mandaca é uma peça importante. O relato que vem de Caxias do Sul, inclusive, é de que o Mandaca vive uma temporada numa outra função no Juventude. Na Série B, ele deixou de ser um cara de contenção, um segundo volante mais marcador, e se tornou um cara com mais responsabilidades ofensivas. E guardem essa informação porque ela é importante. Eu já vou desdobrar isso com vocês aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: tem um ponto, tem uma informação dos bastidores do Juventude que eu preciso trazer aqui que é importante. O Juventude, no fim do ano passado, queria 10 milhões de reais para vender o Mandaca. Ali o Juventude estava com o Mandaca há um ano do fim do contrato. Então o Juventude queria fazer uma venda por 10 milhões de reais. A gente está falando aqui de dezembro do ano passado, tá? Dezembro do ano passado, início de janeiro desse ano. 10 milhões de reais era o valor que o Juventude queria. O Grêmio já sabe que o Juventude, de certa forma, não tem mais o que perder dentro do negócio. O Juventude tem a seguinte leitura que eu vou tentar passar para vocês aqui sobre o Mandaca. O Juventude acredita que o Mandaca já deu a resposta técnica do time, já rendeu. Esportivamente, ele é uma peça muito importante dentro do elenco e no time. E o Juventude propôs uma renovação que o Mandaca não aceitou. Só que o Juventude entende o Mandaca não ter aceitado a renovação. Por quê? O cara é um dos mais valorizados do elenco. Tem time da Série A querendo ele. Por que ele vai renovar com o Juventude e daqui a pouco correr o risco de não conseguir dar o salto para essa outra equipe se o Juventude não quiser fazer a venda? Entenderam o raciocínio? Então o Juventude também entende isso. Tá bom, o cara tá valorizado, tem time da Série A querendo ele já rendeu para nós aqui, já entregou, beleza. Tudo bem assinar o pré-contrato e sair de graça em dezembro. A gente admite que a gente perdeu isso. Agora, para sair no meio do ano, aí é que o Juventude muda o discurso em relação a isso. Tudo bem ele sair de graça no fim do ano para o Juventude, porque o Juventude entende que ele deu o retorno técnico. Mas ele deu o retorno técnico porque é uma peça importante. Então o Juventude promete fazer jogo duro nesse meio de ano, porque o Juventude quer o dinheiro para fazer uma reposição ao Mandaca. Né? Se o Mandaca vai sair agora, o Juventude tem que repor de alguma forma. E é isso que a direção do Grêmio está conversando com o Juventude. Como fazer a liberação antecipada desse jogador para que ele já esteja à disposição quando as competições retornarem agora, no dia 16 e 17 de julho, quando o Grêmio volta a jogar o Brasileirão contra a equipe do Mirassol. Esse é o debate de momento. E a posição do Juventude inicialmente é essa. Eu não tenho a informação de qual é o valor que o Juventude pede agora, mas no fim do ano passado, com um ano de contrato ainda, numa situação diferente, o Juventude queria 10 milhões de reais. Mas o que o Juventude está dizendo agora é que ele quer dinheiro para buscar uma reposição. Ele não vai aceitar a liberação antecipada do Mandaca de graça, justamente porque ele é uma peça importante dentro do time e de graça por de graça. Então ele sai de graça no fim do ano, que aí o Juventude vai ter cumprido o contrato e vai ter o jogador por mais 6 meses. Essa é a lógica do Juventude. O Grêmio está tentando a liberação imediata desse atleta. Falei sobre a temporada dele como um cara mais ofensivo. Eu e o Jeremias Werneck, a gente gravou um conteúdo aqui em collab. Se vocês forem para a aba das collabs aqui do canal, vocês vão achar o material mais completo que a gente falou sobre isso. O Jeremias recebeu uma informação de uma fonte dizendo para ele o seguinte: a leitura é que o Mandaca pode fazer uma função de um meio ofensivo. Ele tá fazendo isso no Juventude. E ele pode fazer isso também no Grêmio. Porque ele virou este jogador. Ele atribuiu essa característica, essas funções ao seu repertório de jogo
especialmente nesse último ano de Juventude, e ele pode fazer isso dentro do elenco do Grêmio. E aí eu fui buscar, em 2023, por exemplo, teve um momento que o Luiz Castro não tinha o Eduardo no Botafogo. Lembram daquele cara que era o meia de criação? E aí a dúvida do time do Luiz Castro do Botafogo em 2023 era: ou joga o Matheus Nascimento, que curiosamente o Grêmio contratou, para jogar atrás do centroavante, ele pode jogar junto do Carlos Vinícius, ou seja, no Botafogo de 23, sem o camisa 10, ou jogava o Eduardo, ou jogava o Matheus Nascimento, perdão, ou jogava o Breno, que era um volante de mobilidade que podia ser mais construtor dentro do repertório de volantes que tinha dentro do Botafogo. Entenderam a lógica? É basicamente o mesmo raciocínio. Agora é o Matheus Nascimento ou o Mandaca. Um desses caras pode jogar atrás do centroavante. Não é um camisa 10, nenhum deles é o Douglas Pifador, o Alan Patrick, o cara que é 10, que pisa em cima da bola, que vai achar o grande passe, que vai pifar o cara. Não é esse estilo de meia camisa 10 atrás do centroavante. É com outra característica. O Matheus Nascimento, um atacante, e o Mandaca, um cara que vem mais de trás. Então, isso é uma leitura de quem está muito próximo do Grêmio, próximo do vestiário, próximo da comissão técnica, e que está ali vivendo isso. E que entende como é que pensa essa comissão. Que entende como é que pensa quem está dentro do Grêmio. Como é que pensa o departamento de futebol. Isso é muito rico. Esse detalhe do Jeremias é muito rico para a gente entender como que o Mandaca vai ser aproveitado dentro do esquema do Luiz Castro, podendo fazer, basicamente, pelo menos 2 das 3 funções. Não vou dizer que é o primeiro volante, porque a gente não tem esse relato. Mas o segundo e o terceiro homem de meio, o Grêmio entende que o Mandaca pode fazer essas funções. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like. Tá tudo liberado para você e a qualquer momento a gente tá de volta por aqui. Valeu?